Bom dia, graça e paz a você aí que nos ouve, nos assiste. Hoje, dia 17 de maio de 2020, e foi decretado aqui na nossa cidade que a partir do dia de amanhã nós teremos o lockdown, de forma que, se as coisas não mudarem, no próximo domingo nós não estaremos aqui fazendo a nossa live. Então, enquanto permanecer esse decreto aqui na cidade, nós não poderemos vir aqui gravar, e então nós estaremos retornando assim que esse decreto for suspenso. Queria convidá-la a abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira dela, no capítulo 4. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre esteve, mas nesses últimos dias, mais do que nunca, muito próximo a nós, que é a questão da morte. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz assim: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras." Se lhe fosse concedida a oportunidade de você conhecer o futuro, você gostaria? Alguns diriam, claro, certamente, se eu conhecesse o futuro, eu acertaria na Mega Sena da virada. Se eu soubesse o que vai acontecer, eu saberia em qual empresa investir na Bolsa de Valores, saberia qual faculdade eu deveria fazer, saberia entregar o currículo na empresa certa, no momento certo. E a gente poderia aqui lembrar de diversas situações que nos favoreceriam se soubéssemos o que aconteceria no dia de amanhã, se soubéssemos do futuro. Ao que parece, as vantagens de se conhecer o futuro são muitas, mas eu garanto para você que as desvantagens seriam ainda maiores. Você nunca mais, por exemplo, torceria para o seu time de coração. Qual a graça de torcer uma vez que você já sabe o resultado? Você jamais assistiria um filme, um seriado. Você não mais se surpreenderia com um sorriso, com uma lágrima, com um gesto de carinho. As desvantagens, eu lhe garanto, seriam muitas, seriam imensas. Mas certamente que das muitas desvantagens de conhecer o futuro, certamente que a maior delas seria conhecer o dia da sua morte, o dia que você deixaria esse mundo. O grande pregador Charles Spurgeon, ele vai dizer que querer espiar entre as folhas dobradas do livro do destino é desejar um privilégio questionável. Indubitavelmente vivemos melhor, porque não podemos
prever o momento em que esta vida atingirá o seu fim. Diz a mitologia grega que houve uma época em que as pessoas sabiam com antecedência o dia em que iriam partir, o dia em que iriam morrer. E diz a história que todos viviam com uma profunda melancolia, porque a mortalidade ela pairava como uma espada sobre a humanidade. Imagine como seria se nós soubéssemos o dia exato da nossa morte. Certamente que esse conhecimento, ele afetaria as nossas relações, as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos sonhos. Por que construir essa casa se eu sei que daqui a 3 anos eu vou morrer? Por que engravidar se eu vou morrer quando meu filho tiver 5 anos de idade? Como vou deixar meu filho órfão, ainda na infância? Por que fazer essa faculdade se eu vou contrair tal doença que vai acabar com a minha vida 6 meses depois do término da conclusão do curso? Como fazer planos, projetos, empreendimentos, investimentos? Imagine como seriam os nossos diálogos se soubéssemos o dia exato da nossa morte. Ano que vem é a sua vez. Ano que vem é a minha vez. Aproveite esses últimos meses, aproveite. Certamente, se nós soubéssemos o dia da nossa morte, como diz lá a mitologia grega, nós viveríamos repletos, cheios de melancolia. Mas diz a lenda que tudo mudou quando Prometeu descobriu o dom do fogo. E a partir de então, os seres humanos, eles passaram a controlar o seu destino. E então, ali tomados pelo entusiasmo dessa nova possibilidade, as pessoas perderam a noção completamente do dia da sua morte. E se antes elas eram atormentadas pelo conhecimento do futuro, depois desse momento elas começaram a ser surpreendidas pela inesperada interrupção da vida. Foram de um extremo ao outro. Se antes viviam melancólicos por saber o dia da morte, depois as pessoas se esqueceram completamente da existência da morte. Atualmente, nós vivemos como pessoal da segunda parte da história. Ou pelo menos antes da pandemia nós vivíamos assim. Antes da pandemia, parece que as pessoas viviam sem muita noção de que um dia iriam morrer. Hoje, nós estamos começando a refletir um pouco mais sobre isso. Parentes nossos foram deixados por essa vida. Banimos do nosso cotidiano alguns costumes antigos. Pode perceber isso, banimos do nosso cotidiano alguns costumes antigos em relação aos funerais. Antigamente as pessoas colocavam fitas negras, pretas nas mangas, semelhantes àquelas que os jogadores de futebol utilizam quando estão de luto por alguém importante ali do time que morreu. Antigamente existia esse costume. Antigamente as pessoas, aquelas pessoas muito religiosas ou que tinham lá as suas superstições, tinham uma religião não baseada nas escrituras, elas abriam as janelas da sua casa ou até algumas removiam a telha para permitir que o espírito da pessoa morta pudesse sair da casa em paz. Existiam sinos tocando, anunciando o velório, a morte de alguém.
carros de som passavam nas ruas anunciando o horário do velório, anunciando a morte de alguém. Essas coisas aconteciam antigamente, hoje em dia não. Mas essas coisas são apenas alguns dos muitos exemplos que nos mostram que a nossa sociedade baniu essas coisas da sua rotina, porque nós não desejamos conviver diariamente com a morte. A nossa sociedade detesta essa relação com a morte. Nós evitamos os hospitais, nós investimos nos métodos de retardamento da velhice, como cremes para as nossas peles, dietas, esportes, academias. Muitas pessoas se recusam a ir a um cemitério, mesmo quando a pessoa que morreu é da sua família. Raros são aqueles que compram com antecedência a sepultura. Entendem que isso é uma coisa para ser pensada, tratada lá com os 60, quem sabe 70 anos de idade. Ou seja, eu estou dando esses exemplos para lembrá-lo e mostrá-lo que a nossa sociedade não se relaciona bem com esse tema que grita nos dias de hoje. Nós não gostamos de pensar, de falar, de tratar dessa questão da morte. Nós somos como aquele humorista que uma vez disse: quando eu morrer eu não quero estar lá. Nós temos pavor de tudo aquilo que nos lembre a morte. Como aqueles gregos, depois da descoberta do fogo, parece que nós perdemos a noção de que um dia nós iremos morrer. E essa pandemia, ela vem para, dentre tantas outras coisas, nos lembrar desse fato, dessa realidade. Nos lembrar que não devemos viver de tal forma que ignoremos a verdade de que um dia a morte virá ao nosso encontro. C.S. Lewis, ele vai dizer que o ser humano pode ter 3 atitudes em relação à morte: lembrar, ter medo dela ou ignorá-la. E a terceira alternativa, que o mundo chama de saudável, certamente é a menos fácil e mais precária de todas. O apóstolo Paulo, no texto que lemos no início, ao escrever aos crentes de Tessalônica, ele disse: não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não saibam, que vocês não compreendam nada acerca dos que já morreram, acerca dos que dormem. Eu quero que vocês saibam, pensem, venham a refletir sobre isso, para que vocês não se entristeçam como as outras pessoas que não têm esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos pensar, refletir, ponderar sobre essas circunstâncias, sobre esse tema. Ele como que pergunta a mim e a você: você está preparado para morrer? Você está preparado para a morte de alguém que você ama? Fazer essa pergunta dentro de uma sociedade materialista, imediatista, hedonista, uma pergunta, um questionamento como esse parece loucura. No entanto, nem sempre foi assim. Ao longo da história, ao longo dos anos, algumas pessoas nunca perderam o entendimento ou a noção de que um dia iriam morrer. Dizem que os teólogos antigos, eles costumavam manter na escrivaninha, ali de onde estudavam, uma caveira pequenininha para, ao olhar para aquela caveira, estarem sempre lembrando da sua mortandade. Alguns monges na Idade Média, eles tinham o hábito de dormir em caixões para se lembrarem do dia que é inevitável. No Egito Antigo, conta-se que assim que o futuro faraó nascia, no mesmo dia,
era iniciada a construção da sua pirâmide, ou seja, do seu túmulo. A pirâmide, ela crescia junto com o faraó, de tal forma que o futuro governante estava constantemente lembrando da sua morte ao visualizar a construção daquele monumento. Era só ele olhar para a pirâmide que ele lembrava daquilo que era algo inevitável. As Escrituras, elas nos encorajam a acreditarmos que a morte não é algo a se temer, não é algo a se rejeitar, não é algo a se evitar. O salmista, ele nos lembra que a consciência da nossa mortandade, ela nos traz sabedoria. Ele disse, ensina-nos a contar os nossos dias. E ao fazermos isso, iremos alcançar corações sábios. Jesus vai dizer lá em Lucas 23 que nós seremos levados pelos anjos para o seio de Abraão. Certo pastor presbiteriano chamado Miguel Gonçalves Torres, quando estava ali no seu leito de morte, ele disse à sua esposa, olha, eu sempre acreditei que na hora da morte eu iria para o céu, mas eu agora percebo que é o céu que vem me buscar. Aqui nesse texto que nós lemos no início, Paulo nos estimula a conhecermos, a pensarmos, a refletirmos sobre o tema da morte. Apocalipse 14 nos diz que a morte para o crente significa descansar das suas fadigas. Na sua outra epístola aos crentes de Filipos, o apóstolo Paulo diz que a morte é uma bem-aventurada partida, é estar com Cristo, é lucro. E quando o apóstolo diz essas coisas, ele não está desprezando a vida nesse mundo, como muitas pessoas interpretam. Não. O contraste que Paulo faz ali em Filipenses 1 é entre essa vida e o céu. Ou seja, a comparação é entre o bom e o melhor. Essa vida com Cristo é boa, mas a vida no céu é muito melhor. O que eu estou tentando lhe dizer com tudo isso é que, por mais que pareça loucura, a Bíblia ela nos convida, a Bíblia ela nos exorta a termos uma atitude de preparação para a morte. Spurgeon, citando mais uma vez, ele disse, não deveria ser o objetivo dessa vida se preparar para a próxima, e a esse respeito, se preparar para morrer? Mas como pode um homem estar preparado para aquilo sobre o que ele nunca pensa? O reformador alemão, o grande reformador Lutero, ele disse que mesmo desfrutando de boa saúde, nós devemos ter sempre em vista o dia da nossa morte. Lutero disse isso porque ele sabia que ninguém se prepara para a morte quando está morrendo. Assim como morrer é algo que ninguém pode fazer por outra pessoa, uma compreensão e uma preparação para a morte é algo que ninguém pode obter pelo outro. Então a Bíblia, e aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, nós encontramos isso. A Bíblia ela nos exorta a pensarmos sobre a morte. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que já morreram. Quero que vocês pensem sobre esse fato para que vocês não se entristeçam como os demais. Como os demais que não pensam, que não ponderam, que não têm Cristo, que não têm esperança. Quando alguém próximo a nós fica severamente doente, nós devemos começar a preparar o nosso coração. Devemos preparar-nos para o óbito, para a possível partida daquela pessoa. Quando as sinalizações da morte nos chamam a atenção, nós não devemos fingir que elas não existem. Nós não devemos tapar os nossos ouvidos
fechar os nossos olhos. Nós devemos, diante das sinalizações da morte, lembrarmos de que um dia nós também iremos partir. Quando você vai a um velório e vê ali um filho chorando por sua mãe que morreu, coloque-se no lugar dele. Quando você vai a um velório e se depara com um pai que perdeu o seu filho, imagine como seria para você, pai, passar por aquilo. Quais as lições que você aprende com a experiência de estar num contexto de morte? Ou seja, não tenha medo de encarar a morte, não tenha medo de conversar consigo mesmo sobre a morte. Não seja, como Paulo diz, ignorante acerca daqueles que morreram. Tire lições sobre os constantes avisos da morte, de que um dia você também irá morrer. Um dia você também irá enterrar alguém que ama. Leia livros que tratam desse assunto. Há bem poucos dias, eu perdi o meu pai. E uma das coisas que eu pude constatar é que tudo aquilo que eu estudei, ponderei, analisei sobre a morte, me auxiliaram e têm me auxiliado ao longo desses dias. Aquelas coisas que eu estudei e preguei, eu percebo que são verdades. As verdades bíblicas, elas nos ajudam, elas nos auxiliam em todos os momentos, inclusive diante do luto. Por isso o apóstolo Paulo disse: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eu tenho esperança de um dia rever o meu pai. Eu tenho certeza de que ele está num lugar extraordinário. Essas e tantas outras verdades consolam o meu coração. Então, quando nós nos preparamos para a morte, nós vivemos de forma mais responsável, mais prudente. É interessante que quando você está viajando e vê ali alguém fazendo uma ultrapassagem extremamente arriscada, dos muitos comentários que são feitos quando nós presenciamos aquela ultrapassagem arriscada, dos muitos comentários, um deles é: olha só, será que esse camarada não tem medo de morrer? Eu e você, nós que fazemos esse tipo de comentário, nós achamos que esses irresponsáveis que fazem ultrapassagens arriscadas na estrada, você acha que eles estão pensando na vida deles? Na vida da pessoa que está no outro carro? Será que eles estão, naquele momento ali, lembrando dos filhos, dos amigos, dos parentes, daqueles que vão sofrer se ele morrer? Será que eles ponderam sobre a dor que vão causar as pessoas enlutadas por causa daqueles que ele vai matar? Por que é que a grande maioria dos seres humanos, acima de 60 anos, começam ali a ter sérias restrições alimentares? Por causa da saúde debilitada que pode gerar morte. Esse princípio, ele não se aplica apenas nas estradas, não apenas na dieta, mas esse princípio se aplica em todas as áreas da vida. Quando nós refletimos, quando nós ponderamos sobre a morte e sobre todas as consequências da morte, nós passamos a viver de forma mais responsável. Nós passamos a viver de forma mais prudente. Segundo, quando nós nos preparamos para a morte,
nós passamos a viver de forma menos materialista. Jonathan Edwards, ele dizia que concentrar-se na morte é um grande meio de santificação. Pensamentos sobre a morte, dizia ele, levavam-no a se voltar para as realidades eternas, fazendo com que as tentações mundanas parecessem vazias e sem atrativos. Ou seja, viver perto do fim levou esse grande teólogo a manter coisas pecaminosas distantes da sua vida. Mais tarde, Edwards descobriu que o fato de pensar sobre a sua morte ao longo da sua vida o ajudou a estabelecer prioridades, o ajudou a perceber o que era mais importante na sua vida. Então, quando nós nos preparamos, pensamos sobre a morte, nós vivemos de forma mais responsável, nós vivemos de forma mais santa, menos materialista, e nós encaramos a morte, em terceiro lugar, nós encaramos a morte com mais força e dignidade. Conta-se que Bonhoeffer, quando ele estava sendo levado para ser morto, quando ele foi retirado da cela para ser levado para a execução, ele virou para os seus amigos e disse: isso não é o fim. Na verdade, esse é o princípio da vida. No fim da sua vida, C.S. Lewis estava adoentado, bem adoentado. E ele recebeu a visita de um amigo que foi ali confortá-lo, levar um pouco de consolo. E o que aconteceu foi que o amigo é que saiu dali extremamente consolado. E Lewis virou para ele e disse o seguinte: se nós acreditamos de fato no que dizemos acreditar, se cremos que a nossa casa de fato não é aqui, mas em outro lugar, e que esta vida é uma caminhada rumo ao lar, qual é o problema de ter a expectativa da chegada? Conta-se que dias antes de morrer, o grande evangelista Moody, ele disse: algum dia vocês vão ler nos jornais que Moody morreu. Não acreditem numa só palavra disso. Naquele momento estarei mais vivo do que agora. Eu nasci segundo a carne em 1837 e nasci pelo Espírito em 1855. O que é nascido da carne pode morrer, o que é nascido do Espírito viverá para sempre. Conta-se que Martyn Lloyd-Jones, o grande expositor bíblico do século XX, assim considerado por muitos, quando estava enfermo, ele chamou algumas pessoas da igreja e disse assim a elas: parem de orar pela minha cura, não me impeçam de ver o meu Salvador. Bonhoeffer, Lewis, Moody, Lloyd-Jones, eles entenderam perfeitamente que para o cristão a morte é para o seu bem e não para o seu mal. Eles compreenderam que para aqueles que estão em Cristo, a morte, ela revoga, ela acaba com toda a sua miséria, com todo o seu pecado. Eles entenderam que para o cristão a morte é o subúrbio do céu, ou seja, ela permite ao Filho de Deus entrar na alegria celestial. Estes homens compreenderam que o cristão é um homem feliz aqui na sua vida, no entanto, ele é muito mais feliz na sua morte, porque através da morte ele irá se encontrar com Cristo. Ele sabe que não há outro caminho para o céu, para o paraíso, a não ser pelo vale da sombra da morte. Portanto, quando nós refletimos sobre a morte, nós acabamos encarando essa experiência com muito mais honra, de forma nobre. Ao longo dos anos eu já participei de muitos velórios, de muitos cultos fúnebres.
E é perceptível a diferença que existe entre as famílias com fé e as famílias que não têm fé no momento da morte. As que têm fé, naturalmente que choram, sofrem, mas elas também cantam, elas também oram, elas também sentem ali o conforto especial do Senhor. Para essas pessoas o pavor é menor, porque elas sabem que a morte não é o fim. Elas sabem que o ente querido está muito melhor. Como diz Provérbios 14:32, o justo até na sua morte tem esperança. Diferentemente dessa realidade, para as pessoas que não têm fé, aí sim a morte é o fim. Acaba tudo. Provérbios 11, verso 7 diz que morrendo o ímpio, perece com ele a sua esperança. As pessoas sem Cristo falam do passado. As pessoas sem Cristo num velório falam do passado. As pessoas que têm Cristo falam do futuro. Falam também do passado, mas podem falar do futuro. Por isso que para os crentes nós podemos dizer que a vida ela é feita de encontros, desencontros e reencontros. Nós veremos novamente a pessoa amada que nos deixou. No texto que lemos no início, o apóstolo Paulo vai dizer: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo nos garante que nós iremos nos reencontrar. Paulo nos garante que há esperança para aqueles que morrem em Cristo. Como diz aquela música antiga, muitos na dor hoje choram por quem deste mundo partiu para o mundo do além. Mas nós os crentes, os redimidos, mas nós temos em Cristo a esperança de ver nosso irmão que partiu para sempre viver. E numa reunião de prazer sem igual, teremos juntos a nossa vitória final. À medida que somos terrenos, carnais, materialistas e predispostos para as coisas desse mundo, nós ficamos relutantes em partir. Nós ficamos desesperados quando o momento final de alguém que amamos ou o nosso momento final se aproxima. Nós não conseguimos imaginar alguém dizer: não orem por cura, não me impeçam de subir ao céu. Isso a gente não consegue. A mente materialista, a mente hedonista, a mente carnal não consegue imaginar isso. Olha o que disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A mente desse homem estava no céu, ele havia desligado seus afetos de todas as coisas terrenas e materiais. Ele disse em Gálatas 6, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por isso que era fácil para ele dizer, tenho desejo de partir e estar com Cristo. Como é possível encarar o luto com mais força, com mais dignidade, deixando de ser materialista, desapegando das coisas desse mundo? Como disse Spurgeon, morrer bem é uma ação da vida inteira. Nunca morre bem aquele que não morre diariamente. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, dia após dia eu morro. Ou seja, ele trabalhou a mente dele para todos os dias ir se desprendendo das coisas desse mundo. Dia após dia eu morro. Então, ao contrário do que muita gente defende e pode imaginar, ponderar e refletir sobre a morte é sim uma postura saudável. Porque quando nós fazemos isso, nós vivemos de forma mais responsável e prudente. Quando nós fazemos isso, nós vivemos de forma mais santa e menos materialista. Quando nós fazemos isso, nós encaramos o luto com mais força e com mais dignidade.
Alguém disse que a qualidade de vida que temos depende diretamente da maneira como encaramos a nossa morte. Ou a olhamos de frente e ela se torna nossa amiga, ou fazemos de conta que ela não bate a porta. Nesse caso, ela entra noturna, pela porta da cozinha, para ir nos destruindo no seu silêncio mortal. É por tudo isso que alguém acertadamente afirmou que somente aqueles que estão preparados para morrer estão realmente preparados para viver. Eu encerro lembrando, os puritanos, eles escreveram muito sobre a arte de morrer bem. Os puritanos escreveram muito sobre os dias finais. E em seus escritos eles diziam que toda a nossa vida deveria ser como uma preparação, deveria ser encarada como uma preparação para deixá-la para trás. Eles diziam que isso não é morbidez ociosa, isso é sabedoria realista. Eles diziam que é uma felicidade medíocre, aquela que ignora a única certeza dessa vida. O que eles estavam dizendo é que agir como um avestruz em relação à morte é uma tremenda idiotice, é uma grande tolice. Portanto, não é loucura preparar-se para a morte. Pelo contrário, é uma atitude sensata, prudente, responsável, santa, corajosa, madura. É uma atitude recomendada pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Portanto, nesses dias em que a morte bate a nossa porta com essa pandemia, nesses dias em que nós sentimos cheiro de morte, lembre-se dessas verdades, pense sobre essas verdades e que elas venham a consolar, auxiliar, abençoar o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos, ó Pai, a capacidade de entendermos que essa é uma questão extremamente saudável, ao contrário do que muitos podem imaginar. Ó Deus, que a Tua palavra venha consolar os nossos corações. E venha consolar os nossos corações com as verdades que ela mesmo nos ensina. E que não venhamos a temer, que não venhamos a ficar receosos de estudar, de refletir, de analisar aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre esse tema tão difícil, mas tão necessário de ser analisado e refletido. Obrigado, ó Deus, porque estas verdades têm sustentado a vida de muitas pessoas ao longo da história. Obrigado porque estas verdades têm sustentado a minha fé, a minha vida, nesses dias pelos quais tenho passado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos oferece essas verdades como consolo, como auxílio, como ajuda para a nossa dor e para a nossa tribulação. Que os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo estas verdades não venham a desprezá-la, mas venham a amar essas verdades e a tomá-las para si, para o seu crescimento, para a sua bênção e, acima de tudo, para honrar ao Senhor com uma vida digna, com uma vida que testemunha das verdades que aprenderam na palavra do Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus.
Música